Histórias assombradas. Contra Maria Catarina, me tornei uma Edith. Ela, a briga é boa hoje, hein? Vamos lá, então. Olá, Ana, sua maravilhosa. Obrigada. Acompanho o canal desde os primeiros 2 dígitos de inscritos. E bem antes eu já acompanhava o site. Ah, que nostalgia. Segue o relato. Um relato doloroso e longo, pois vai contar a história de boa parte da minha vida. E acabou por me moldar de formas que às vezes desejaria não ter sido. Pode contar tranquilamente, o único nome citado já está trocado e os nomes estarão todos trocados. Inclusive o meu. Omiti algumas partes para não ficar tão longo. Ok. Meu nome é Fulane, tá? Ele é chique, ela não é Fulane, é Fulane com Y no final, ok? Uma moça de 30 anos e mora em São Paulo. Os meus pais se casaram quando a minha mãe tinha 20 anos e o meu pai 24. A minha mãe, apesar de ter vindo de uma família de poucas posses, foi muito bem criada. Meus avós faziam de tudo para que os filhos tivessem uma boa educação e acesso à cultura. Também muita leitura e escrita. Que andassem bem vestidos e se portassem bem. Afinal, não é porque você é de classe média baixa ou é pobre que não pode ou não vai aprender tais coisas. Concordo. Meu avô sempre foi extremamente trabalhador e a minha avó costurava roupas para fora, inclusive confeccionava as roupas dos 4 filhos. A minha mãe era a 3ª filha, mas a primeira mulher. A minha mãe começou a trabalhar cedo, ajudava em casa e a minha família era, e ainda se mantém, bem tradicional e rígida. Minha mãe aprendeu a dar duro, mas não perder os princípios morais que ela tinha, com os quais ela foi criada e também criou a mim e ao meu irmão. Pouco antes do casamento, ela foi convidada pelos irmãos do meu avô, que é europeu, a fazer faculdade de medicina na Europa e morar na casa dos irmãos do meu avô. Por ter dupla cidadania, seria tudo muito simples. Mas o meu pai a mandou escolher entre se casar com ele ou ir para o exterior fazer faculdade. Ela pediu a ele que fosse com ela quando ela foi convidada, mas de nada adiantou. Era uma oportunidade de ouro e ela perdeu. Ter de escolher partiu o coração dela e, de certa forma, ela carregou esse arrependimento até o fim da vida. Logo após o casamento, ele a fez sair do emprego, pois ela ganhava mais e ele, de certa forma, achava isso humilhante. Uma esposa tinha que ficar em casa, dentro daquela mente misógina dele. Ela também não chegou a fazer faculdade aqui em São Paulo. Adivinhe por quê? Pois é, meu pai disse novamente que ela deveria escolher entre se manter casada ou os estudos. Ela queria voltar a trabalhar e pagar sua faculdade, mas novamente os planos dela foram frustrados. Meu pai não queria filhos. Ai. Meu pai não queria filhos, mas a minha mãe, já com 27 anos, sonhava em ser mãe. Ela em casa, sozinha, claro que queria ter filhos. Era um sonho dela construir uma família. Então ela, no que, na minha opinião, considero um erro, engravidou propositalmente e eu nasci. Logo depois, a minha mãe engravidou novamente, era um menino, o meu irmão nasceu. Meu pai se afastou totalmente da minha mãe durante toda a gravidez. Não a tocava, sequer falava com ela. Minha mãe descobriu uma traição do meu pai. Ele não argumentou. Havia provas. Pegou suas coisas e saiu de casa. Eu tinha 4 anos. Imagina se não bateu na cabeça dela. Ah, se eu tivesse feito a medicina na Europa. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Ana, eu vi a minha mãe chorar dia e noite. Eu vi a minha mãe definhar. Ela não comia, não bebia, não dormia e chorava o tempo todo. Isso não era só a falta dele, não. Isso era pavor. O que iria acontecer com os filhos?
Meu pai, raríssimas vezes, mandava pouco ou quase nada de dinheiro. A minha família enviava cestas básicas. Por diversas vezes cortavam a água, a luz. A minha família ajudava com dinheiro, inclusive vizinhos. E quando finalmente a minha mãe conseguiu um emprego, que era perto da nossa casa, ela não tinha com quem nos deixar além da minha avó, que morava muito longe. Ela acordava de madrugada, nos levava para a casa da minha avó e quando nos buscava, a maioria das vezes já estávamos dormindo. E de ônibus ela fazia todo o trajeto de volta. Guarulhos, São Paulo, São Paulo, Guarulhos. Meu pai ainda se encontrava com a minha mãe e por vezes dormia lá em casa. Dizia estar magoado demais para voltar. Mas também disse que estava sem dinheiro e pediu que a minha mãe vendesse a casa e desse metade do dinheiro para ele, e que a outra metade ele pagaria e daria entrada em uma pequena casa para ela, e junto disso havia uma promessa de que eles voltariam. A casa foi vendida e minha mãe entregou todo o dinheiro para o meu pai. Eu tinha 8 anos. Mudamos para a casa da minha avó. Meu pai continuava a iludir a minha mãe com falsas promessas. E minha mãe decidiu entrar para a faculdade. Estar na casa dos meus avós também não foi nada fácil, pois o irmão dela tinha problemas com drogas e causava um verdadeiro inferno na vida dela. Na verdade, na vida de todos. Ela então estudava, trabalhava e no tempo que restava ficava comigo e com meu irmão. Fazíamos passeios, ela fez de tudo. A promessa do dinheiro que a minha mãe entregou ao meu pai para a compra daquela pequena casa viraram pó, inclusive. A minha mãe nunca viu esse dinheiro, nem a tal casa. Vale ressaltar que eles nunca deixaram de se encontrar. Meu pai nunca deixou de fazer promessas e minha mãe seguia apaixonada. Misericórdia. Ai. Mas houve uma frase que ela ouviu dele e nunca se esqueceu. Sequer eu esqueci. Não é possível ganhar dinheiro com mulher e filhos. Quem tá virando Edith agora aqui sou eu já. Já tô virando Edith aqui, ó. Não é possível ganhar dinheiro com mulher e filhos. Desculpa, gente, vamos continuar. Alguns anos depois, com a ajuda de seu padrinho, minha mãe entrou com pedido de divórcio e pensão alimentícia contra o meu pai, que a torturou psicologicamente por muito tempo após isso. Ela ainda estava na faculdade e ainda se encontrava com meu pai. Eles ainda viviam um romance. Uma mentira, né? O meu pai ainda fazia promessas de voltar com ela e tentava dissuadi-la do processo de divórcio e pensão alimentícia para os filhos. Vale ressaltar que eu soube quem era o meu pai bem mais tarde na vida. Boa parte eu liguei os pontos, outra parte eu senti na pele e ouvi o pouco do que me contaram. Vocês devem estar se perguntando por que isso é tão importante e onde começa o sobrenatural. Eu precisava contar sobre quem eu mais amei, sobre quem era o meu pai, que costumo chamar carinhosamente de cria de Satanás. Olha só, meu Deus. Então, eis que surge, para piorar, já não basta a cria de Satanás, oh meu Deus, agora surge Maria Catarina, que chamo carinhosamente de Satanás de saia. Meu Deus do céu. A namorada do meu pai. A conheci com 10 anos de idade. Meses antes, meu pai ainda estava saindo com a minha mãe. Que absurdo era aquele? Eu sabia que tinha algo de errado. Eles agiam como se estivessem juntos há anos. E anos depois, ela me disse que começou a namorar com meu pai quando eu tinha 8 anos. Ah, essa Maria Catarina, é isso? A namorada do meu pai eu conheci com 10 anos. Meses antes, o meu pai ainda estava saindo com a minha mãe. E que absurdo era aquele? Eu sabia que tinha algo errado.
eles agiam como se estivessem juntos há anos. Ah, a Maria Catarina e o pai dela agiam como se estivessem juntos há anos. E aí, anos depois, ela me disse que começou a namorar com meu pai quando eu tinha 8 anos. Então, quando ela conheceu Maria Catarina, ela já fazia 2 anos que o pai estava... Na verdade, estava com as duas, né? Com a Maria Catarina e com a mãe dela. Acho que é isso. Pessoal, deixa eu só dar uma pausinha aqui, que eu quero ter certeza de que tá passando. Mãe, você tá me ouvindo? Não sei se minha mãe... Mãe! Deixa eu pôr aqui, porque vocês me avisam se parar. Tá, vamos continuar. Dando continuidade aqui. Bom, posteriormente, de acordo com os meus cálculos, o meu pai esteve com Maria Catarina e minha mãe ao mesmo tempo por 7 anos. E então houve uma pausa, mas depois houve um retorno. Como ele conseguia isso? Não levava os filhos para ver Maria Catarina, vulgo Satanás de saia, e dizia à minha mãe que ele e Maria Catarina haviam terminado. Eu sempre tive a mediunidade muito alta, desde muito pequena. Isso é de família. Acontece com as mulheres e é mais forte com as primeiras filhas. Minha avó, minha mãe e eu somos, apesar delas serem falecidas, extremamente ligadas. E foram as pessoas que mais amei na vida. Eu sentia elas e elas me sentiam onde quer que estivéssemos. Minha avó e minha mãe sabiam lidar muito bem com tudo aquilo. A casa era protegida. Nada de ruim entrava lá. E cada uma tinha dons específicos e uma boa parte iguais também. Mas a minha família é católica praticante. Algum tempo depois, o meu pai novamente levou os filhos para ver Maria Catarina. Eu sentia a energia dela vibrando de forma pesada, destoando, e era totalmente relacionada e direcionada a mim. Aquilo contaminava, me fazia sentir suja, passar mal. E além disso, ela de uma certa forma, com alguns subterfúgios, percebo agora, tentava me afastar do meu pai. Eu tinha uma verdadeira adoração por ele. Eu não posso dizer que não sabia de tudo, que não sabia de todo quem ele era, porque eu sentia que havia muita coisa errada, mas era o meu pai, e isso me dava uma certa cegueira. Meu pai não era o tipo que poupava os filhos. Ele não só batia, como ficava sem falar. Ele não dava atenção e se mantinha assim por meses, até que houvessem choros, que implorássemos por perdão. Às vezes por coisas tão banais que nem lembrávamos o que era. E foi assim a vida toda, além do joguinho do filho favorito. Ele sempre escolhia um dos filhos para mimar e ignorava por completo o outro, e tudo a bel prazer, provavelmente para ver o outro rastejar e implorar por atenção e afeto. Ele tem traços diagnosticados de narcisismo e psicopatia. Voltando a Maria Catarina, ela é de família rica. Eu não estou falando classe média, não. Eu estou falando rica mesmo. Do tipo que não vai trabalhar nunca e vive com extremo luxo e vai viver de herança. Ela colocou um detetive particular para seguir a minha mãe. Minha mãe começou a receber ligações de números desconhecidos. Correspondências chegavam violadas. Amigas e colegas relataram terem sido abordadas por estranhos fazendo perguntas sobre ela, amigos e familiares. A minha mãe, inclusive, sofreu um acidente de carro quando voltava com uma amiga do trabalho e elas relataram estar sendo seguidas. Houve boletim de ocorrência, mas a pessoa fugiu. De início, eu achava que aquilo era impossível, só podia ser loucura, mas não era. A Maria Catarina realmente fez isso. Ela sabia de coisas sobre a minha família toda, que ela só podia saber se os conhecesse.
Eu não tô falando de coisas que o meu pai poderia ter falado. Tô falando de coisas como aparência física de parentes, local de trabalho, residência. Não, meu pai não possui nenhum álbum de fotos onde tenham fotos da família. Houve vários pequenos absurdos, mas vamos pular, pois o relato já está bem extenso e deu para perceber o grau de loucura da Maria Catarina. Eu iniciei meu estudo no ocultismo com 12 anos de idade. Envolvia religião e prática de magia. Deixo claro que não era nenhuma religião de matriz africana. Eram coisas mais pesadas, mas eu tinha contato com os meus mentores espirituais desde muito cedo e houve bastante orientação, muita leitura e nada foi feito com imprudência. Quando eu tinha 14 anos, fiz uma viagem com meu pai e a Maria Catarina. No último dia de viagem, eu estava bem com o meu pai. Ele estava na fase do filho favorito e naquela época era eu. Estávamos num passeio e ele se ofereceu para trocar o lanche comigo e Maria Catarina fechou a cara. Deu uma cotovelada nele por baixo da mesa e disse que eu estava querendo competir com ela. Hã? Estávamos num passeio e ele se ofereceu para trocar o lanche comigo. Bom, no dia seguinte, pegamos a estrada de volta e paramos para dormir em um hotel, em uma cidade pequena. Naquela noite eu passei muito mal. Meu pai me acordou aos gritos e eu dizia não conseguir ir. E eu tive 6 crises convulsivas. Motivo? A energia da Maria Catarina. Tem gente que não precisa de muito para causar muito mal. Ela tinha de tudo. A única coisa que ela queria mais do que tudo era o meu pai. E na mente distorcida dela, eu estava atrapalhando. Aquilo ficou insustentável e eu tinha um nível de prática dentro do ocultismo considerável. E então eu tomei uma decisão e uma atitude que mudaria a minha vida por completo. Com 14 anos de idade. Maria Catarina não é tão mais velha do que eu e ela queria ter filhos. Eu fiz alguns rituais e o resultado foi que ela se tornasse estéril, uma árvore sem frutos. Existe uma troca equivalente. Ela acreditaria que não ter filhos é uma decisão dela, mas isso foi parte do meu ritual. E nessa eu também não quero ter filhos. E aos 30 anos não tenho filhos, apesar de ter vivido relacionamentos longos e várias chances para acidentes. Maria Catarina e meu pai terminaram por um tempo, logo após a viagem. Maria Catarina fez um verdadeiro inferno na vida da minha mãe, ainda com detetives atrás dela e as perseguições. Minha mãe não tinha paz e eu sofria imensamente em ver ela trabalhar tanto, ver o meu pai voltar, se encontrar com a minha mãe, e certamente a Maria Catarina sabia sobre isso. Eu o via enganar a minha mãe com falsas promessas, como fez várias vezes antes. Então eu estava com 17 anos. Meus pais ainda estavam se encontrando e a minha avó me ligou e me disse que a sua vizinha trabalhava com a irmã da noiva do meu pai, de quem eu sequer sabia da existência. A minha avó me disse que o meu pai se casaria no mês seguinte e me pediu que contasse para minha mãe. Eu contei e a vi desmoronar. Ela o chamou, ele foi, ela disse que sabia, ele não disse uma palavra. Minha mãe nunca mais olhou para o meu pai. Ele tentou ligações, ela o ignorou por completo. Ele morreu para ela ali. E eu finalmente encontrei paz. Meu pai se casou com a nova mulher. O casamento durou 3 anos. Calculo eu que ele esteve com a minha mãe, Maria Catarina e essa número 3 aí por 5 anos. Meu pai e Maria Catarina voltaram. Maria Catarina ainda me era um problema. Meu pai pisou muito em mim, me ignorou muito e aquela tortura psicológica era alimentada por mentiras que ela dizia. Ela me culpava pelo término dos dois. Certa vez eu até tentei hastear a bandeira branca e chamei Maria Catarina para almoçar,
E após o almoço, ela disse ao meu pai e ao meu irmão que é cego de amores pelo meu pai e por Maria Catarina, que disse a ele que eu havia pedido que ela comprasse para mim inúmeras coisas. O que ocorreu, na verdade, é que ela me deu um livro de autoajuda. Eu odeio autoajuda. Minha mãe acreditou no meu irmão, que disse à minha mãe que eu era uma falsa. Se a minha mãe não me conhecesse tanto, não soubesse quem é Maria Catarina e não soubesse que o meu irmão costuma mentir muito e que eu odeio autoajuda do fundo da minha alma, eu corri o risco dela ter acreditado. Meu pai dizia, e ainda diz, que há algo de ruim dentro de mim que ele não sabe explicar. Ele acredita nas mentiras dela. Foram várias mentiras sobre mim, sobre a minha mãe, sobre a minha família. Algumas eu sei. Não tenho arrependimento nenhum de ter deixado aquela mulher seca. Acho que ela enlouqueceria qualquer um que chegasse ao redor dela. Eu vivi a minha vida. Por diversas vezes ainda me peguei rastejando e implorando por atenção, enquanto agora o jogo do filho favorito favorecia o meu irmão, que tinha de tudo, inclusive um local para morar com a sua esposa e filhos que pertence ao meu pai e a Maria Catarina. Eu não pude e nunca contei com nada vindo dele. Eu só tinha minha mãe e por muitos anos foi assim. Minha mãe ajudou meu irmão e a família dele imensamente e eu era chamada para jantares sociais com meu pai e Maria Catarina, onde só falavam o trivial. Já havia desistido. Eu não rastejaria mais. Não se implora amor ou se rasteja atrás de quem não te ama, de quem nunca vai te amar. Foi quando a minha mãe faleceu. Maria Catarina surgiu oferecendo toda a ajuda do mundo, dizendo que lutaria por mim. Logo depois eu fui convencida a me mudar para a casa do meu pai. Quando me mudei para a casa do meu pai, estava desempregada. E o que passei em 3 meses na casa daqueles dois, muita gente não sabe. Eu era uma estranha. Eu não podia mexer em nada. Eu tive tudo que era meu revirado. Não podia sair ou receber ninguém. A minha aparência era constantemente criticada e, novamente, Maria Catarina demonstrava o ciúme dela que a levou ao primeiro término. E ela disse em uma ocasião que o meu namorado deveria comprar uma coisa que ela achava ser essencial e eu trivial. E eu disse que não pediria ao meu namorado. Não pedia nada, nem ao meu pai. E ela disse que o meu pai não me come. E me deu ânsia de vômito na mesma hora. Ela, certa vez, disse aos gritos saber tudo o que ocorria na minha casa. Meu irmão não teve respeito pela única coisa que a minha mãe pediu a ele, que não fizesse fofoca. Assim que me mudei, meu irmão vendeu a casa onde eu morava com a minha mãe e logo que assinei o contrato de venda, eu fui expulsa da casa do meu pai e passei a morar com 2 amigas. A verdade é que o meu irmão arquitetou tudo isso. A minha saída para a casa do meu pai, para que ele pudesse vender o apartamento e pegar a parte dele da herança, pouco se importando com o que seria de mim. Eu estava muito frágil, eu confiei em quem não deveria e me dei muito mal. Hoje eu vejo que estava claro como a luz do dia o que me aconteceria. Meu irmão mora no mesmo apartamento e eu nutro um ódio que não será possível abandonar. Ninguém da minha família me estendeu a mão quando fui expulsa, mas guardo cada palavra, cada ação no fundo do meu coração. Muita gente deve estar pensando: você deve perdoar e esquecer. Não espero que ninguém entenda. Eu não espero justiça divina, pois nem a minha mãe viveu para ver isso. Eu não acredito no kardecismo, não vi lei do retorno, e talvez quem tenha de fazer retornar seja eu nesse caso. Eu já comecei a mexer meus pauzinhos sem sequer praticar rito algum. Eu perguntei a ele uma única vez se ele tinha dito algo para o meu pai.
Eu perguntei a ele uma única vez se ele tinha dito algo para o meu pai e Maria Catarina sobre coisas que aconteciam na casa da minha mãe. Pois na noite anterior, Maria Catarina gritava histericamente que se era verdade o que foi contado, não era fofoca e só um membro da minha família poderia ter dito. Só poderia ser o meu irmão. Falo isso com propriedade. Bastou contar algo a ele e a mais ninguém. Esperar para perguntar se meu pai já sabia e ouvir o meu pai dizer que sim. Então, quando perguntei ao meu irmão se ele disse algo, eu pedi que ele jurasse por Deus e pela minha mãe. E ele jurou e disse que não contou nada. Então eu disse que o problema agora era com ele, minha mãe e Deus. Eu não vou perdoar. Não vou perdoar nem a traição dele com a minha mãe, nem mesmo tudo o que ele me fez. Foi bem mais do que eu contei. Eu não preciso fazer ritos. A minha energia trabalha, mas se fizer algum rito, é só sentar e esperar. Não estou com medo. Na verdade, acho que só vou estar sendo mais rápida ao fazer a minha justiça. Ainda não fiz rito algum, não me decidi. Mas não descarto a possibilidade, pois a possibilidade de perdão é inexistente. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Desculpe qualquer erro. Muitos beijos a você, aos bebês, e felicidades sempre. Muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Então, pessoal, visto tudo isso, como que a gente vai julgar a pessoa que não quer perdoar? É passar batatinha, né? Não é fácil. Não é fácil. É fácil você falar que tem que perdoar quando a sua vida tá de boa, né? Tranquilo e tal. Na hora que você passa na pele muita coisa desse tipo, não é nem um pouco fácil perdoar. O que você mais quer é revenge, não é? É triste como tem gente... Ó, o que se cria, né? Aí a gente vai lá pra trás e vê aonde começou o errinho. Aonde foi? Que é recorrente isso também. Aonde foi que começou aquele errinho? Foi quando ele, já naquele iniciozinho, pediu pra escolher entre estudar fora ou ele. Pronto. Aí já começou a... isso, aquele egoísmo, aquele, né? Aquela coisa de achar que a mulher não pode ganhar, deixar fazer com que a mulher seja submissa para ele poder crescer e virar o tal, né? Aí começa uma coisa, um erro atrás do outro, aí já arranja outra que é mais ruim também, louca, e aí mulher ruim é bicho feio. E aí vai criando uma coisa ruim atrás de outra coisa ruim e vira uma bola de neve. Cada um com a sua história. O que eu ia falar? Esqueci. Deixem as suas opiniões aqui, tá? Deixa eu dar um beijo nessa galera. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.